Olá, queridos, Shavua Tov. Começamos agora o nosso Em Paralelo com a Torá. Na porção dessa semana, Vayetze, seguimos falando sobre a história da vida de Jacó. Jacó, após ter recebido a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão Esaú, segue o caminho até que encontra Rachel dando de beber a viajantes e os seus animais. Decide se casar com Rachel, mas é imposto a casar-se com Leia e trabalhar 7 anos para Lavan para que se case com Rachel. Jacó teve 11 filhos, depois teve o 12º. Esse 12º se chamou José e Yosef, que ele acreditou ter perdido e antes da sua morte o reencontra. Mas tem um pedaço dessa porção em especial que fala sobre o sonho da escada de Jacó. Uma escada que vinha do plano onde Jacó estava até o céu e que os seus degraus se espaçavam e conforme ele ia subindo, anjos desciam e subiam, o acompanhando a todo tempo. Essa porção nos ensina muitas coisas e é uma passagem que é utilizada por diversos sábios, por diversos ensinamentos. Em especial, eu gosto muito de apreciar a escada de Jacó, porque ela traz para a gente 3 ensinamentos bastante interessantes. O primeiro é lembrarmos que para atingir o degrau de cima, é preciso passar pelos degraus anteriores. É preciso que nós entendamos que todos os desafios que a gente tem na vida, todos os nossos objetivos para alcançarmos, têm uma trajetória a ser perseguida. A segunda coisa é lembrar que por mais difícil que seja cada degrau, cada superação, assim como os anjos no sonho desciam e subiam ao lado de Jacó, nos remete a lembrar que o Criador está ao nosso lado em toda a nossa trajetória, em todo o nosso caminho. O terceiro, e seguimos nessa paraxá, assim como na outra falamos que não podemos trocar a bênção da primogenitura, as bênçãos maiores, as coisas que a vida nos reserva por prazeres momentâneos, como uma sopa de lentilha. Também nessa porção nos ensina novamente a compreensão sobre o tempo. A escada de Jacó, cada degrau, tem o seu tempo. Para cada degrau, para cada superação, para cada conquista na nossa vida, tem um tempo. Para isso, nós precisamos compreender que todos os desígnios de Deus, junto com o nosso livre-arbítrio, estão muito bem desenhados ao longo de um ano, de uma semana, de um dia, de horas, ao longo de um tempo, o tempo da nossa vida. E o que é importante aprendermos com essa lição é que se a gente aprender, se a gente dominar o nosso tempo, vai haver tempo suficiente para cada coisa. Em paralelo com o que estamos vivendo nos dias de hoje, não só nos últimos quase um mês e meio aí de guerra, desde o dia 7 de outubro, onde, claro, a gente quer que o tempo da guerra acabe, que o tempo da paz chegue logo, que o tempo da reconstrução se inicie, que o tempo do terror, da dor se cesse, que o tempo da vitória de trazer os reféns para casa aconteça logo. Mas no mundo de hoje, na atualidade, precisamos mais do que nunca falar sobre o tempo, respeitar o tempo. O tempo que muitas vezes gera a ansiedade, gera a impaciência, a intolerância. E precisamos aprender com o sonho de Jacó que assim como cada degrau tem o seu tempo para ser superado, precisamos arrumar a nossa vida para que dê tempo para tudo,
para que possamos entender o tempo de maturação de cada coisa, o tempo que cada um de nossos filhos precisa para compreender os ensinamentos que nós, pais, tentamos passar, o tempo de cada ano letivo de uma escola, o tempo que temos para fazer cada tarefa do dia, mas muito importante, a importância que precisamos dar ao tempo de se conectar com o nosso Criador. A importância que temos que reservar um tempo para rezar, para orar, cada um na sua fé, na sua crença, na sua forma de conectar, mas lembrar que, para que nós superemos os degraus que ficam para trás, para que nós possamos avançar para um novo degrau, acompanhado pelos anjos e pelo Criador, precisamos fazer isso com um tempo medido. E para isso é muito importante que, se você tem muito tempo e pode rezar 3 vezes por dia numa sinagoga, junto com outras pessoas, outros homens, mulheres, e fazer a sua conexão com a maior amplitude possível que as alahot judaicas sugerem, ótimo. Mas se você tem pouquinho tempo, usa esse pouquinho de tempo para se conectar com o Criador. O nosso Criador não mede e não calcula se é muito ou pouco tempo que a gente dá para Ele. O que Ele mede é a intensidade, a verdade, a conexão plena naquele tempo que a gente dedica para cada coisa. Então vamos rezar pelos outros, rezar pela paz, nos conectar com a sabedoria da Torá, aprender o que o Criador tem para nos ensinar a viver no mundo de hoje, porque assim como fazemos essa nossa conexão aqui, tudo pode caminhar em paralelo com a Torá. Shavua Tov, uma boa semana, e que os tempos de alegria, o tempo de paz, chegue o mais rápido possível. Até a próxima semana com o nosso Em Paralelo com a Torá.